Nós falamos sobre como inserir figuras na última aula. Na aula de agora, nós vamos falar sobre quadros e tabelas, que tem uma dinâmica muito parecida, só que envolve a criação ou a cópia de uma tabela. Então, uma das formas que você tem de criar um quadro, e a diferença entre quadro e tabela basicamente é a questão do cálculo. O quadro contém dados, contém informações sistematizadas, e a tabela vai ter valores e vai ter cálculo, soma. Então, uma coisa é quadro, outra coisa é tabela. No quadro, você sistematiza dados e na tabela você calcula os dados, tá bom? Então, todas as duas, né, você vai utilizar a mesma ferramenta para criar, tá bom? Aumentando aqui um pouquinho o zoom, pulei uma linha, vou pular mais duas. Na linha do meio, eu tiro aqui o recuo, tá bom? Para ficar sem recuo, não ficar com a primeira linha afastada. E eu venho bem aqui em inserir e eu tenho como colocar tabela, tá? Então é interessante que você já tenha a quantidade de linhas. Estou selecionando aqui o texto, tem que estar desselecionado. A quantidade de linhas e a quantidade de colunas para você colocar a tabela aqui. Quando você aperta em desenhar tabela, essa tabela tende a desconfigurar para fins de trabalho científico. Então, se você pretende trabalhar com texto científico, não é legal você usar a ferramenta desenhar tabela. Ela não vai aparecer toda certinha aqui. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Inseri uma tabela aqui, tá? Normal. E agora eu vou desenhar uma tabela. Olha a diferença. Como as coisas aparecem assim mais complicadas, e eu já percebi isso em algumas revisões, tá, gente? Desenhar a tabela. Quando eu desenho a tabela, eu tenho que desenhar cada pedacinho da tabela aqui, e ele vai criando. Então isso aqui tende a ser problemático quando eu vou editar, tá bom, gente? Essas linhas, elas ficam me parecendo mais móveis, então assim, evita, só evita. Projete a sua tabela antes de colocar aqui, tá? Então, se ela tiver aí dando probleminhas para você, logo que você toca na linha, ela já vira uma canetinha, então evita, tá? E aí você coloca os dados aqui, eu tô fazendo estilo quadro, tá bom? Deixa eu excluir aqui essa linha. Exclui as linhas. Você pode, como no Excel, mesclar células, tá bom? E você também pode dividir as células, e quando você vai dividir, você escolhe a quantidade de colunas e a quantidade de linhas, tá? Tipo, você pode escolher 3 colunas e 2 linhas, ele vai criar isso aqui pra mim, tá? Ó, ele divide aí do jeito que eu mandei ele dividir, tá bom, gente? Outra coisa que você pode fazer com a tabela é trabalhar com o ajuste da tabela para que ela se ajuste automaticamente ao conteúdo ou automaticamente à janela. E se for automaticamente com a janela, vai ficar alinhado com a régua, tá bom? Essa partezinha branca aí. Então, vai estar alinhada com as margens da sua página, tá bom? E eu posso distribuir aí, criar uma largura fixa para sua coluna. Vou colocar ajustar-se automaticamente a tabela, e eu vou colocar aqui um texto, vou colocar aqui outro texto, vou colocar aqui outro texto. Não vou nem fazer cálculo agora, tá? Só tô querendo inventar um quadro aqui, tá? Isso aqui não é uma tabela, isso aqui é um quadro. Eu posso, com esse texto, né, em propriedades da tabela, eu posso determinar aqui, ó, se a tabela vai ficar centralizada e se a disposição do texto vai ser em volta da tabela. Lembra daquilo que eu falei das imagens? Que ela não pode ficar com o texto em volta dela, idem para a tabela. Então, escolhe essa parte aqui, tá bom? A linha, você pode especificar a altura ou você pode simplesmente deixar isso aqui não especificado. Às vezes o cliente entrega para você um trabalho que o texto está muito desorganizado na tabela. Então é bom você vir aqui zerar essas coisas, tá bom? Se você zera, ó, tá vendo que aqui ele está marcado não com certinho, nem com desmarcado, ele está marcado com um quadrado.
Isso significa que não está no padrão. Essas coisas aqui não estão padronizadas. Então, eu simplesmente desmarco, tá bom? E pronto. Na célula, eu posso definir se vai ficar em cima, no meio ou embaixo, o alinhamento, tá bom? Do texto, eu posso colocar aqui centralizado, tá? E aqui, essa parte você não precisa se preocupar, porque o que você edita aqui também embaixo, tá bom? E aí, ok. Eu preciso editar o meu texto aqui nos parágrafos, tá? Quando eu vou mexer com tabela, por quê? Se tiver com espaçamento 1,5, obviamente, a parte de baixo do texto vai ficar maior, ou seja, ele vai ficar mais distante da linha do que a parte de cima. Então, eu venho aqui, coloco em espaçamento simples, eu posso colocar aqui alguns pontinhos para também não ficar extremamente grudado na linha, tá bom? E aí, você tem que verificar se o manual que você está utilizando, ele determina algum padrão para isso. O manual da APA, em alguns manuais que eu já peguei que pede APA, é bem criterioso, inclusive com a formatação das linhas e colunas da tabela, tá bom? Então, criei aqui a tabelinha, ó, a distância para cima e para baixo tá igual, tá? O texto não tá desalinhado, não tá muito para cima, não tá muito longe da linha, ele tá bem centralizado. E aí eu posso também, aqui em design da tabela, trabalhar o design da minha tabela para ela ficar mais arrumadinha, tá? Estilo APA deixa eu ver se eu não me engano, ele tem um estilo aqui meio próximo, só que eu acho que é todo branco esse aqui. Essa daqui é o estilo da APA, tá? Um quadro assim diferentinho, tá bom? Bem, procurem. Vocês podem trabalhar com as cores, tá? Dentro dessas tabelas. Você pode cuidar do estilo da borda, tá bom? Manualmente, ok? Pode colocar, por exemplo, uma borda dupla. Você pode colocar... Deixa eu tirar daqui, não quero pincel de borda, eu quero só selecionar. Eu posso, por exemplo, selecionar essa linha e escolher um duplo para borda, tá? E aí, coloco aqui na minha linha. Ó, ficou, tá? Então, eu posso editar aqui a minha tabela de acordo com o que eu achar melhor, tá bom? E aí, edito a tabela, crio, né, formatos para minha tabela. Posso fazer uma tabela mais coloridinha, caso eu queira. Posso fazer uma tabela misturando cinza e branco, se eu vou imprimir meu texto em escala de cinza. Eu fiz as da minha dissertação com cinza e branco, eu achei mais legal, tá bom? Então, tem alguns formatinhos aí que eu posso criar para minha tabela, tá bom, gente? Tá, criei aqui a tabela, o quadro, que nesse caso não tem valores, né? A única diferença entre quadro e tabela é essa daí. E aí, eu clico aqui, ó, nesse ícone que tem para todas as direções, tá? Clico com o botão direito, tá? E vai aparecer aqui, ó, inserir legenda. E aí eu posso colocar tabela e posso colocar quadro, tá bom? E aí eu coloco acima do item selecionado, coloquei aqui, ele já vai formatar no padrão que eu coloquei nos estilos rápidos, tá bom? De legenda. E aí eu coloco a legenda da tabela aqui, tá bom? Terminei de colocar a tabela, me preocupando que depois vai ter que colocar a fonte, né? Deixa eu pegar aqui a fonte do outro para colocar aqui. Pronto, já tem fonte elaborada pelo autor. E minha tabela está pronto, ok? Não é uma tabela, é um quadro. Digamos que eu bote isso aqui, ó, outro, igualzinho, lá na frente. Tá vendo aqui? Copiei, deixa eu tirar aqui essa legenda. Vou colocar outra legenda. Ele já vai botar aqui, ó, quadro 2. Tá vendo? Ai. Pronto. Coloquei a legenda do quadro da tabela. Pronto. Coloquei o quadro 1, coloquei o quadro 2, pronto, já tem 2 quadros aqui no meu texto. Gente, esse texto aqui é totalmente abstrato, tá? Não tem aí nenhum significado, tá bom?
E aí, digamos que mais lá na frente eu queira colocar uma tabela agora, tá bom? Tabela. Coloquei a tabela aqui, pulo uma linha, tá bom? Gente, a formatação desse texto, ela foi uma formatação dentro do padrão de um manual completamente específico. Por isso que você vai ver, ó, que o espaçamento de uma linha para outra é maior, tá bom? Por isso que tem esse espaçamento maior aí, se fosse a BNT, não ficaria dessa forma, tá? Então, venho aqui, posso agora colocar, né, números. Vamos colocar números. 0,1, 0,3, 0,2. Desculpa, gente, eu sou péssima de conta, tá? Qualquer coisa me perdoem aí. 0,1 e aqui eu vou colocar o total. Só para dar ideia de cálculo, tá, gente? Total. 0,3 e 0,4. Pronto. Ó, ficou bonitinho total. Olha que coisa que eu posso fazer aqui, lembrando de formatação da tabela. Posso trabalhar aqui o autoajuste para se ajustar ao conteúdo e posso colocar para se ajustar. Opa! E estou clicando com o botão direito, tá, gente? Do mouse. Para se ajustar a janela, tá? Só para vocês saberem aí. Ou posso também fazer esse ajuste meu, tá? Completamente pessoal meu. Depois eu posso selecionar tudo aqui e vir aqui, ó, distribuir linhas e distribuir colunas uniformemente. Então, eu vou colocar distribuir colunas uniformemente. Posso pegar esse texto aqui, ó, que ficou muito lá em cima e ajustar. Cadê? Propriedades da tabela, eu posso vir aqui e colocar, ó, centralizado. Ele mesmo pegou só nessa célula, na célula que estava o meu cursor, tá bom? E aí eu coloco em centralizado aqui também vai funcionar, tá bom? Posso colocar esses valores organizados aqui para o lado esquerdo, porque quando você faz conta vai ficar do lado esquerdo, enfim. Isso é uma decisão sua de formatação, tá bom, gente? E aí se preocupar também com a questão da formatação de acordo com a BNT, caso peça, tá? Outra coisa que o seu manual pode pedir é o tamanho da fonte, que o tamanho da fonte dentro da tabela seja 10 e não seja 10 e não seja 12. Então, você tem que tomar cuidado aí também com o tamanho de fonte que é requerido, tá bom? E aí, eu coloco aqui uma tabela. Agora, eu não quero uma tabela, não quero um quadro, eu quero tabela. Cadê? Vamos procurar a palavra tabela aqui. Pronto. Tá aqui minha tabela. Verifique se o seu manual está pedindo para colocar alinhado, as legendas alinhadas à esquerda, ou se está pedindo para centralizar. Também é um pedidinho que pode rolar aí, tá? Cálculo. Tá bom, pronto. Posso colocar a fonte lá embaixo, você já sabe, precisa colocar a fonte, eu já coloquei no quadro, né? E aí, eu pego essa mesma tabela aqui, né? Posso pegar essa mesma tabela para copiar. Outra coisa que eu posso fazer, gente, deixa eu abrir aqui, eu abri o Excel justamente para abrir uma planilha de trabalho. Eu sei que você às vezes pode estar trabalhando com pesquisa, né? Então você pode criar uma tabela aqui no Excel e copiar lá para o Word, tá bom? Então eu coloco aqui 10, 15, 30 e aqui eu posso colocar 20, 25. Vou colocando aqui valores aleatórios só para criar uma tabela, tá, gente? Uma tabela besta. E aí eu coloco A, B e C, só para a gente ter uma ideia. E aí vou calcular. Já, gente, cuidado com a formatação aqui da tabela, tá bom? Pronto. Aí vou colocar aqui o total. E aí já dando aquela de especialista em Excel, isso é conversa para outro módulo, né? Mas aí já fiz as contas aqui para o total. E aí
posso copiar essa tabela, gente, e trazer aqui para o Word, do jeito que ela está aqui, ó. Ela vem como tabela editável, tá bom? Tá aqui a minha tabela. Posso selecionar essa tabela e cuidar do designer dela, do design dela por aqui, tá bom? Pronto. Posso trabalhar nela como qualquer outra tabela, tá bom, gente? Se você clicar com o botão do lado esquerdo, por exemplo, esqueci de botar o total, né? Esqueci de botar os dados. Eu posso inserir uma coluna à esquerda para colocar, por exemplo, dados. Opa! Dados 1, 2, 3 e total, pronto. E aí eu tenho aí uma tabela com valores calculada via Excel e trazida aqui, trabalhada como qualquer outra tabela, tá bom? Do Word. Isso é muito legal, tá? E aí posso inserir a minha legenda para minha tabela 2, que eu trouxe lá do Excel, cálculo 2. Pronto. Então, inseri duas tabelas. Aprendemos a inserir tabelas, aprendemos a importar tabelas lá do Excel e na próxima aulinha, que essa daqui já está muito grande, nós vamos falar sobre gráficos, beleza? Te espero lá!